Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Dicas do Professor Tafarel. Para os que não me conhecem ainda, eu sou o Professor Tafarel e hoje nós teremos uma dica de português. Então, solta a vinheta! No vídeo de hoje, nós vamos conversar um pouquinho sobre predicação verbal e complementos verbais, certo? Então, sintaticamente falando, ou quanto à predicação verbal, nós podemos dizer que existem 5 tipos de verbos no português. Existe o verbo de ligação, que é o VL, né? O verbo intransitivo, o VI, o verbo transitivo direto, que é o VTD, o verbo transitivo indireto, que é o VTI, e o verbo transitivo direto e indireto, que é o VTDI. Vamos ver agora, então, como funciona cada um deles. O verbo de ligação é aquele que aparece sempre no predicado nominal. E é aquele verbo que liga o sujeito ao predicativo do sujeito, certo? Aqui, por exemplo, nós temos você parece cansado. Nessa oração, você seria o sujeito e parece cansado é o predicado nominal. Nominal porque o núcleo desse predicado aqui seria a palavra cansado. Cansado seria então o predicativo do sujeito, porque ele está atribuindo ao sujeito uma qualidade ou uma característica, certo? E o verbo aqui, o verbo parecer, né, parece, ele seria então o verbo de ligação, porque ele está ligando o sujeito ao predicativo, certo? O verbo de ligação, então, é sempre aquele verbo que exprime estado. Então, alguns exemplos: o verbo parecer, o verbo estar, o verbo ser, o verbo continuar, enfim, são sempre aqueles verbos que ligam o sujeito com o núcleo do predicado, que seria o predicativo do sujeito. O verbo intransitivo é aquele que aparece sempre no predicado verbal, certo? E o verbo intransitivo é aquele que não precisa de nenhum complemento, porque ele sozinho já tem sentido completo, certo? Aqui, quando nós temos intransitivo, essa partícula in aqui, isso quer dizer não, ou seja, quer dizer que não precisa de complemento. Então, por exemplo, se eu digo o inverno chegou, né, nós temos só chegou e acabou a frase, né? Nós não precisamos de nenhum complemento para dar sentido ao verbo. Só aqui já conseguimos entender o que se quis dizer. Então, chegou era o predicado verbal e é um verbo intransitivo. O verbo transitivo, diferente do verbo intransitivo, é aquele que precisa de um complemento, né? Porque ele sozinho não tem sentido completo, certo? Os verbos transitivos, eles se dividem em 3 categorias. O primeiro deles é o verbo transitivo direto, que é aquele que sempre pede um complemento sem preposição, certo? Então aqui, por exemplo, comprei um dicionário. Tudo isso daqui seria o predicado verbal. Comprei, o verbo comprar, seria então o verbo transitivo direto, tá? Porque a gente precisa de um complemento aqui, por isso que ele é um verbo transitivo. A gente não pode falar só comprei. Comprei o quê, né? Então, um dicionário é o complemento deste verbo. Como esse complemento não inicia com uma preposição, nós dizemos que este complemento aqui é chamado de objeto direto, tá? Porque ele é o complemento do verbo transitivo direto,
que vem ligado a ele sem uma preposição. O verbo transitivo indireto é aquele que pede um complemento sempre regido de preposição. Então, por exemplo, aqui, preciso de um carro, né? Preciso, a gente necessita de um complemento aqui, porque eu não posso simplesmente falar preciso. Preciso de quê? Né? Então, aqui preciso é um verbo transitivo indireto. E aqui, de um carro é chamado então de objeto indireto, porque é o complemento do verbo transitivo indireto. E a palavra de é uma preposição. Por isso que a gente fala que é um verbo transitivo indireto e este é um objeto indireto. Porque o complemento, né, o objeto indireto, vem indiretamente ligado ao verbo através de uma preposição. Por fim, o verbo transitivo direto e indireto, que é aquele que pede, então, dois complementos: um objeto direto, sem preposição, e um objeto indireto, com preposição. Por exemplo, oferecemos flores à noiva. Toda vez que nós oferecemos algo a alguém. Então, oferecemos é um verbo transitivo, direto e indireto. Porque nós precisamos de um objeto direto, que no caso aqui seria flores, porque não tem preposição, então ele é um objeto direto, e nós também precisamos de um objeto indireto, que aqui no caso seria a noiva, tá? E é um objeto indireto porque aqui nós temos uma preposição. Essa foi então a nossa dica de hoje sobre predicação verbal e complementos verbais. Espero que tenham gostado do vídeo. Lembre de dar o seu like e também de se inscrever no canal. Até a próxima!